Mas vamos falar sobre preço de combustíveis aqui no Brasil, para a gente avaliar o valor pago hoje por cada um de nós brasileiros, direta ou indiretamente, né? Quando o preço é repassado, dos alimentos, frete, por exemplo. Nós convidamos para conversar com vocês o economista, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Edmilson Moutinho. Tudo bem, professor? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia aos amigos da CNN Brasil. Professor, a Priscila, nossa analista de economia, estava mostrando agora, a coisa é bem complexa, né? Formação de preços, divisão entre peso de ICMS, impostos federais, realização da Petrobras. E pelo que a gente vê, há uma tentativa aí meio desesperada de atores políticos de encontrar uma bala de prata, né? Existe essa bala de prata ou não? Bom, primeiro, parabenizar a reportagem aí da Priscila. Eu não sei se eu fico triste ou alegre. Alegre porque ela complementou todas as informações básicas, mas tirou um pouco a graça do que eu poderia falar. Não existem balas de prata. O que existiu, e poderíamos voltar, mas eu não recomendo, são políticas de preços em que se procurava fazer o equilíbrio com a paridade internacional no longo prazo, ao invés de fazer no curto prazo, como nós estamos fazendo hoje. Mas isso inviabiliza todo o programa de privatização e de desinvestimento das refinarias, que é um dos programas estratégicos da Petrobras e do governo. Então, refinadores privados não podem manipular preços no longo prazo. Eles precisam se acertar no dia a dia, e é isso que a Petrobras tem feito, e o mercado está preparado para essa privatização. No passado foi diferente, desde a política do FHC e depois o governo Lula, o governo Dilma, o primeiro governo Dilma, a gente seguiu o preço internacional no longo prazo e com isso se estabilizava um pouco os aumentos e as quedas. Também dava confusão, também dava muito conflito. E o governo Dilma II, aí é o pior dos casos, é quando você realmente começa a controlar preços para segurar a inflação e para fazer políticas públicas populistas. Aí é o pior dos casos. Professor, bom dia. Luciana falando aqui. O senhor já respondeu que intervir nos preços da Petrobras ou na Petrobras artificialmente não é uma opção. Queria entender qual é a tendência que a gente tem para o futuro. A composição do preço do combustível agora segue o preço internacional do petróleo. O barril do petróleo vem subindo, é em dólar, e o dólar no Brasil também vem subindo. Muito se diz que o dólar vem subindo no Brasil também por uma instabilidade política. É possível então a gente mirar no dólar para tentar baixar o preço do combustível? Sempre é possível. Eu acho que a própria reportagem colocou uma certa estabilização do processo político ajudaria muito. Mas em vésperas de eleições tensas, com um jogo político como nós temos assistido, é pouco provável que isso aconteça. Então vamos ter que contar só com os usuários fazendo a sua política interna, gestão do uso, racionamento da utilização dos combustíveis e fazer o que a gente pode fazer, que é gestão interna na escolha de quando usar e como usar. Professora, a Priscila Asbeck quer fazer uma pergunta para o senhor também. Professor, obrigada pela entrevista. Queria colocar essa questão do mercado global e como essa crise de energia também está afetando outros países. Então, existe um componente geopolítico muito forte que afeta o preço dos combustíveis. Isso não é de hoje, desde o choque de petróleo, sempre foi assim. Queria que o senhor colocasse quais são os elementos hoje que estão afetando o preço do petróleo lá fora, porque a gente fala muito dessa discussão aqui sobre ICMS, tem esse jogo político que acaba resvalando no preço dos combustíveis, mas o fato é que o petróleo subiu 50% nesse ano no mundo. Isso influencia muito o preço dos combustíveis aqui. Queria saber quais são as suas perspectivas, levando em conta questão de desabastecimento na China, gás disparando na Europa, lá nos Estados Unidos também os preços subindo, com petróleo alto. Como que o senhor vê todas essas questões e de que forma que elas afetam o preço aqui? Os analistas já previam esse salto dos preços internacionais, até porque a pandemia e até antes da pandemia nós vínhamos num processo de queda de preços, fez com que as empresas, tanto as estatais, que são as grandes da produção do óleo bruto, como as privadas, as internacionais, reduzissem investimentos e principalmente os grandes investimentos. Então as cadeias de suprimento vinham ficando curtas
vinham ficando com pouca reserva e com pouca estrutura para aguentar um aumento de demanda súbito. O aumento de demanda era previsto, né, com a saída da pandemia, mas as cadeias demoram para se organizar, são investimentos de muito longo prazo. Então, a gente vê o caso do pré-sal, a produção vem crescendo, a Petrobras vem investindo, mas você não faz milagre, você não consegue duplicar a produção do pré-sal em 2 anos. Isso aí são decisões que levam 10 anos para acontecer o resultado final. Professor Edmilson Moutinho, economista, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, um bom trabalho ao senhor, até a próxima. Obrigado.